Saúdo a vocês, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica, uma mensagem da parte de Deus para as vossas vidas. O texto bíblico básico se encontra em um dos livros do Pentateuco, Gênesis, no capítulo 41, do versículo 50 ao 52, que está escrito: E nasceram a José 2 filhos, abre aspas, antes que viesse o ano de fome, fecha aspas, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: curando a ferida da alma. O propósito específico dessa mensagem é cura interior. Deus quer te tocar de uma forma mais íntima. Deus quer te tocar de uma forma mais profunda. Deus quer tocar no seu interior. O nome José significa Deus aumenta ou Ele acrescenta. José era filho de Jacó com Raquel, a mulher que Jacó amava, que era filha de Labão. Com Lia e Raquel, que eram filhas de Labão, e Zilpa e Bila, que eram concubinas de Lia e Raquel, Jacó teve 12 filhos e uma filha por nome Diná. No texto que ora lemos, José, por pura inveja de seus irmãos, ele foi vendido por 20 moedas de prata a uma caravana de ismaelitas, que logo após o vendeu para o Egito. Existem feridas na alma que são abertas em casa, entre os que deveriam amar, proteger, cuidar, mas são os responsáveis por abrir a ferida em nossa alma. As pessoas que têm mais possibilidades de nos ferir são aquelas que estão próximas a nós. São marcas deixadas pelo passado. Feridas que na vida de algumas pessoas ainda está aberta e em vez em quando dói, fere, machuca. É impressionante como Deus tratou a ferida da alma de José de uma maneira muito especial. José, nessa época, tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando ele foi vendido pelos irmãos à caravana de ismaelitas, que são descendentes de Ismael. Ismael, que era filho de Agar, e Agar, que era concubina de Saraí. E teve o filho Ismael com Abrão, que era esposo de Saraí. Então Jacó amava José mais do que os outros filhos. Por quê? Porque José era filho de sua velhice. Está registrado em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3. E Jacó então fez uma túnica de várias cores para José. E isso despertou a inveja de seus irmãos. Rúben, o irmão mais velho de José, não permitiu aos demais irmãos matá-lo. Está registrado em Gênesis, no capítulo 37, versículo 21. Mas, porém, Rúben permitiu os demais irmãos jogá-lo numa cova. Veja em Gênesis capítulo 37, versículo 22. Rasgaram a túnica de José, mancharam com sangue de um cabrito e disseram ao seu pai que José estava morto, que uma besta fera do campo o havia matado. Quando José estava no Egito,
José casou-se com uma mulher egípcia chamada Asenate. E ele teve 2 filhos, Manassés, o primogênito, e José deu esse nome ao menino, por quê? Porque o nome significa aquele que faz esquecer. José queria esquecer o seu passado. Ele havia abortado a família em seu coração. Em Gênesis capítulo 41, versículo 51, o nome do primogênito, Manassés: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. José queria esquecer toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ele passou quando seus irmãos o venderam à caravana dos ismaelitas, que logo após o vendeu para o Egito. José estava ferido, mas ele não se dava conta disso. José era admirado por todos. Deus deu a José a interpretação de sonhos de Faraó, salvou o Egito da fome, mas porém ninguém sabia da ferida de sua alma, somente Deus. Muitas vezes, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, é melhor calar o que sentimos do que se expressar quem não possa nos compreender. Toda alma ferida não se deixa revelar. É uma alma muito bem maquiada, muito bem vestida. Existem pessoas que se escondem atrás de cargos, ministérios, tentam se maquiar, mas porém a sua alma está ferida. José, em Gênesis, no capítulo 42, no versículo 7, a parte A, ele demonstra a sua alma ferida. Está escrito assim: E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. A alma ferida demonstra uma reação agressiva. José não via seus irmãos há muitos anos e a sua reação diante deles foi agressiva. Examine em Gênesis 42, versículo 7, a parte B. E falou com eles asperamente, assim está escrito. No texto não vemos dor, nem saudades, nem lágrimas, mas um coração cheio de amargura e desejo de vingança, ao invés de emoção, saudade e choro. José sentiu amargura e raiva. José guardou por muitos anos o que seus irmãos lhe haviam feito. Ele estava ressentido. Ressentimento é mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que recebeu. É o mesmo que rancor. É algo que vai e vem com a mesma intensidade. Pode passar anos, mas parece que é algo que aconteceu ontem. Quando você reencontra a pessoa que o feriu, todo o acontecido vem à tona. Eu te faço uma pergunta neste momento, querido ouvinte da palavra de Deus. Como você reage quando reencontra alguém que lhe feriu? Você sempre reage na defensiva? Bem, a sua resposta revelará se a tua alma está ferida ou não. Um dos sinais de uma pessoa ferida ou de uma alma ferida é a vida presa no passado. Em Gênesis capítulo 42, versículo 9, a parte A vida de José estava presa a seu passado. José lembrou-se do seu passado. Está escrito assim: então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Todos ficaram desesperados. Afinal, o que diriam ao seu pai? Passado não resolvido é presente que incomoda, é presente que perturba. Passado não resolvido compromete no seu casamento, na sua relação com seus filhos e também na sua relação para com Deus. A pessoa que tem uma ferida na alma também expressa uma desconfiança das pessoas. E assim foi na vida de José, em Gênesis capítulo 42, versículos 19 e versículos 20. José pede que tragam o irmão mais novo, ou seja, Benjamim.
José desconfiou dos irmãos e disse que eles eram espiões. Imediatamente seus irmãos se defenderam, dizendo ser homens honestos. José não demonstrou confiança neles. Uma pessoa com a alma ferida não confia nas pessoas. A tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas, principalmente aquelas ou aquele que lhe feriu. Uma pessoa ferida na alma demonstra um falso arrependimento. Assim foi com José em Gênesis, capítulo 42, versículo 24, a parte A. E retirou-se deles e chorou. O choro de José não foi um choro de cura. Esse choro indica muito mais a sua reação em relação aos problemas e dificuldades vividas. Foi um choro que revelou apenas um falso arrependimento. O tempo não apaga dores. José estava distante de sua família há aproximadamente 22 anos. Agora, com 39 anos, ele tinha traumas do passado não resolvidos em sua vida. A distância não cura as dores. José estava no Egito e sua família estava em Canaã. A cura não vem pela distância. Não adianta fugir, não adianta se esconder, fingir que não há uma ferida em sua alma. A cura só virá com o enfrentamento do problema, ainda que seja dolorido demais. Quem está ferido precisa buscar o remédio em quem o feriu e resolver as pendências. Precisa ver o perdão. Só assim o seu coração preso, acorrentado ao passado, será livre, será liberto. Você pode até relembrar o acontecido, porque perdoar não significa exatamente que o ser humano se esqueceu. Com Deus é assim, Ele apaga e se esquece das nossas transgressões. Perdoa, e o perdão de Deus apaga as nossas transgressões. Então conosco nós perdoamos, porém não esquecemos. Também não significa que você tenha que conviver com a pessoa, mas porém através do perdão, aquilo já não lhe incomoda mais, aquilo já não lhe faz mal. Ser cheio do Espírito Santo não cura as dores. José era um homem cheio de Deus. Ainda jovem, Deus lhe dava sonhos proféticos. Depois ele recebeu o dom de interpretar sonhos. Em Gênesis capítulo 41, versículo 38, José tinha o Espírito Divino. Está escrito: o próprio Faraó deu testemunho de José que nele havia o Espírito de Deus. Apesar de José ser um homem cheio do Espírito Santo, ele havia matado a sua família em seu coração. O esquecimento não cura as dores. José confundiu esquecimento com a cura da alma. Parecia que para José estava tudo resolvido. O que foi preciso José fazer para trazer cura às feridas de sua alma? Do capítulo 43 ao capítulo 44 de Gênesis, levaram Benjamim a ele, o seu irmão mais novo. José armou uma cilada para seus irmãos. Escondeu uma taça no saco de mantimento de Benjamim. Judá havia dito que aconteceria a quem fosse achado a taça, lá em Gênesis, capítulo 44, no versículo de número 9. Judá diz que essa pessoa deveria morrer. E todos ficaram desesperados. Afinal, o que diriam ao pai Jacó? Que mais um de seus filhos havia morrido? Como eles voltariam para Canaã? E diriam ao pai que seu segundo filho com Raquel, a mulher que ele tanto amava, estava morto. Então Judá conta a história do que aconteceu com José ao próprio José, sem saber Judá que estava contando ao próprio José o que aconteceu outrora. Disse Judá a José que seu pai não aguentaria outra tragédia na família, a morte de outro filho. Então inicia-se o processo da cura da alma de José. Em Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao 4. O processo da cura começa quando se abre o coração e conta toda a verdade. O que faz um psicólogo?
O psicólogo é responsável por estudar e analisar fenômenos psíquicos e de comportamento por meio das emoções, pensamentos e valores do indivíduo. Com base nisso, o profissional diagnostica e previne ou trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. Para a pessoa ressentida, magoada, ferida na alma, o falar, o colocar para fora aquilo que tem lhe perturbado, lhe faz chorar, dói quando relembra, mas inicia-se o processo da cura. Existem pessoas que guardam por longos anos. É preciso conversar com um profissional. Não se deve conversar com qualquer pessoa. Pessoas que não têm nada para acrescentar em sua cura. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Deus é especialista em curar a alma do ser humano. Procure um profissional num assunto, mas busque em Deus. Ele pode te curar, Ele pode limpar o seu coração, Ele pode te dar um coração novo, Ele pode encher o seu coração com a paz que só Ele pode dar. Deus não está distante de você. Dobre os seus joelhos e clame, e você o achará. O processo da cura da alma, primeiro, eu falei que se deve abrir o coração e falar toda a verdade. E José fez isso com seus irmãos. Segundo, expresse seus sentimentos sem reservas. Gênesis, capítulo 45, versículo 2. José chorou de maneira que os egípcios ouviram o seu choro e a casa de Faraó. Diga o nome de sua dor. O que lhe feriu? Gênesis, capítulo 45, versículo 4. José se revela aos irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Tome a iniciativa da reconciliação em Gênesis capítulo 45, versículos 14 e 15. José lançou-se no pescoço de Benjamim e o abraçou e chorou. Ele e Benjamim choraram. José beijou todos os seus irmãos e todos choraram. Em Gênesis capítulo 45, versículo 4, houve a reaproximação de José e os seus irmãos. Em Gênesis 45, versículo 4, José diz aos irmãos: chegai-vos a mim. José entendeu que tudo o que ele passou era um plano de Deus para a sua vida. Em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Existem coisas na vida, meu querido ouvinte, que não é para o ser humano entender. É plano de Deus para as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 45, versículos 9 e 10, a família de José foi restaurada. Existem pessoas que estão depressivas. Existem ressentimentos na família. Pais que não falam com seus filhos. Filhos que não falam com seus pais. Irmãos que não falam um com o outro há muito tempo. Amigos que estão ressentidos um com o outro. Ressentimentos entre parentes. Até mesmo no meio do povo de Deus, há irmãos em Cristo ressentidos. Pertencem muitas vezes à mesma congregação, fazem parte de um ministério, cantam no mesmo grupo de louvor, mas existem mágoa no coração. Deus vai libertar o seu coração através do Espírito Santo. Toda mágoa, todo rancor, todos os ressentimentos serão arrancados de seu interior em nome de Jesus, porque neste nome tem poder. Vamos orar. Lhe convido a fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos aos céus, ao trono de Deus. Pôr a sua mão em seu peito e orar juntamente comigo neste momento. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento e humildemente lhe pedimos: toca agora nessa pessoa que me ouve e participa comigo orando a Ti. Arranca todo o ressentimento,
arranca toda a depressão, arranca toda a mágoa, todo o rancor, que o inimigo de nossa alma não tenha mais legalidade para agir na vida dessa pessoa. Todos os traumas sejam arrancados agora através do seu poder. Dê a essa pessoa um coração novo. Realiza uma cirurgia espiritual, limpa, purifica, esvazia esse coração para que seja cheio de sua presença. Dê sentimentos bons e não sentimentos nocivos. Que essa pessoa seja curada na alma, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz de Cristo. E eu creio que Deus já curou esta ferida de sua alma. Seja livre e receba a paz do Senhor em seu coração. Deus abençoe a todos.